Audiolivro Embaixadores do Reino: Como glorificar a Deus através das finanças, de Camila Moraes Russo. Capítulo 15. Investir para multiplicar. Podemos extrair várias lições da parábola dos talentos. Mateus 25, versículos 14 a 30. Gostaria de destacar a seguinte: o Senhor nos confiou recursos, seja na forma de dons, força física ou bens materiais, e Ele espera que multipliquemos esses recursos, quer comecemos com pouco ou com muito. Falando especialmente de bens materiais, como fazer para multiplicá-los? Ora, na própria parábola encontramos algumas respostas. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mateus 25, versículos 16 e 17. Nova Versão Internacional. Repare que, além do resultado alcançado, uma característica marcava esses 2 servos bem-sucedidos. Ambos saíram imediatamente a aplicar os talentos recebidos. Sair implica deixar a zona de conforto. Isso, por si só, não produz resultado algum. É preciso sair para trabalhar, afinal, investir bem dá trabalho. Repare que o servo negligente também saiu, mas não com o intuito de trabalhar. O máximo esforço que fez foi abrir um buraco para enterrar o dinheiro do seu senhor. Mateus 25, versículo 18. Imediatamente significa não perder tempo, não adiar. Tanto o primeiro quanto o segundo servos agiram sem demora, tirando o máximo proveito do tempo que dispunham para multiplicar. A propósito, o fator tempo conta muito na multiplicação do dinheiro investido. Aplicar, por fim, tem que ver com investir. O senhor da parábola esperava que seus mordomos empregassem o dinheiro dele, investindo em bons negócios, ou, pelo menos, entregando-o aos banqueiros, de modo que, enfim, pudesse resgatá-lo com juros. Mateus 25, versículo 27. Perceba uma condição importante aqui. Para multiplicar o talento, leia-se, o dinheiro, é preciso fazê-lo render. Dinheiro emprestado rende, dinheiro enterrado, não. Tipos de ativos. No capítulo anterior, aprendemos que quanto mais ativos juntarmos em nosso patrimônio, maior será a fatia de renda passiva na composição das nossas receitas. Para isso, porém, é preciso escolher ativos que de fato gerem renda. Veja, assim como nem toda árvore é frutífera, nem todo ativo gera renda. Por definição, ativos são bens e direitos. No conjunto de bens podem ser enquadrados os imóveis, casa, apartamento, lote, galpão ou terreno, assim como os veículos, carro, moto, caminhão e trator, por exemplo, além de plantações, gado, equipamentos de valor, metais preciosos e o próprio dinheiro guardado em casa. Já no conjunto de direitos estão, por exemplo, aplicações financeiras e participações em negócios empresariais. Compreendido isso, podemos dizer que o dinheiro é um ativo? Sim, sem sombra de dúvida. Não necessariamente do tipo que gera renda. Dependerá de onde ele está. Se for escondido debaixo do colchão ou esquecido na conta corrente, não irá gerar renda alguma. Para ser um ativo frutífero, que cresce e multiplica, tem de estar investido. Que dizer da casa própria? Também é um ativo? Sim, mas do tipo que se usa. É como a árvore que não dá frutos, mas oferece uma boa sombra. Embora seja desejável, não produz renda. De igual modo, carro de passeio, casa na praia e rancho, por exemplo, são bens de uso, não servem à função de produzir renda. Pelo contrário, mantê-los pode custar um bom dinheiro. Qual é o erro que muitas pessoas cometem? Empregam recursos na compra desses ativos, que servirão apenas para usufruir e não para enriquecer. O rei Davi seguiu o caminho contrário. Uma vez que o Senhor o fazia prosperar, Davi estava pouco preocupado em empregar seu dinheiro na aplicação e decoração do seu palácio.
ou na construção de uma casa de veraneio, por exemplo. Em vez disso, ele escolheu investir a fim de multiplicar a riqueza que o Senhor lhe permitiu adquirir. Tanto que, ao descrever o trabalho dos oficiais que administravam as propriedades de Davi, a Bíblia não menciona casas, carruagens nem cavalos, coisas que os ricos ostentavam naquela época. Pelo contrário, o destaque que se dá é para os vários empreendimentos do rei, dentre os quais lavouras, vinhedos, plantações e rebanhos. 1 Crônicas 27, versículos 25 a 31. Ativos que geram renda. O conselho bíblico para nós é: cuide dos seus negócios lá fora, apronte a lavoura no campo e, depois, edifique a sua casa. Provérbios 24, versículo 27. Nesse texto, podemos observar claramente que, antes de buscar possuir ativos de uso, como uma casa, por exemplo, precisamos nos dedicar àquilo que de fato nos fará ganhar dinheiro, justamente os negócios lá fora, investimentos e a lavoura no campo, trabalho. Repito, patrimônio de uso, por mais desejável que seja, é como árvore que faz sombra, mas não produz frutos. Ativos dessa espécie proporcionam conforto e status. Nenhum deles, porém, ajuda a pagar as contas. Não há problema nenhum em ter casa, que fique claro. O problema é querer ter casa antes de ter renda. Ou, igualmente ruim, querer ter casa antes de ter preparado um ambiente de manutenção e multiplicação de riqueza. Passos para multiplicar o patrimônio. Enfim, como fazer para multiplicar? O primeiro passo é poupar. Conforme já vimos, poupar significa separar uma parte que não será consumida nem gasta. Não teremos o que investir se antes não pouparmos. Assim, antes de nos preocuparmos em nos tornar bons investidores, precisamos nos preocupar em nos tornar bons poupadores, pessoas que vivem dentro do orçamento e que tratam o ato de poupar como prioridade. O segundo passo é estudar. Benjamin Graham, 1894 a 1976, conceituado investidor, professor e empreendedor norte-americano, dizia que uma operação de investimento é aquela que, após análise profunda, promete a segurança do principal, o montante investido e um retorno adequado. As operações que não atendem a essas condições são especulativas. Perceba na definição de Graham a existência de uma ordem fundamental. Antes de investir, é preciso avaliar. Quem despreza essa ordem acaba tomando decisões precipitadas e, em geral, equivocadas. Como avaliar sem saber? Como dizer que algo é bom e viável sem antes conhecer o mínimo a respeito? Concluímos que não basta somente ter disposição de analisar uma oportunidade de investimento. Precisamos antes nos capacitar para isso. Se investir basicamente consiste em fazer escolhas, não saber escolher aumenta grandemente a chance de escolher mal. Por isso, devemos nos dedicar no sentido de obter conhecimento. Somente assim conseguiremos fazer escolhas acertadas. Tempo e dinheiro destinados a essa finalidade seguramente trarão benefício duradouro, a não ser que os depositemos nas mãos de mestres presunçosos e interesseiros, que se deixam reger pelo amor ao dinheiro. Estejam alertas. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Provérbios 14, versículo 15, Nova Versão Internacional. Jamais deveríamos dar um passo no sentido de investir sem antes compreender claramente onde estamos pisando, ou seja, onde estamos empregando o dinheiro que, vale lembrar, não é nosso, mas do Senhor. O terceiro passo é diversificar, ou seja, distribuir o dinheiro entre vários investimentos. Ainda que nos capacitemos para avaliar antes de investir, devemos sempre ter em mente que nosso julgamento é falho, posto que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, versículo 9. E quanto ao futuro, sequer sabemos o que acontecerá amanhã. Provérbios 27, versículo 1. Assim,
Por mais que estejamos seguros quanto à qualidade de um investimento, jamais deveríamos confiar unicamente a ele todas as nossas economias. O conselho bíblico é: invista seus recursos em vários lugares, pois desconhece os riscos adiante. Eclesiastes 11, versículo 2, nova versão transformadora. O investidor que segue a receita bíblica, portanto, não apenas avalia bem antes de investir, como também, dentro do possível, divide seu capital entre vários ativos, mantendo-se, porém, atento para não compor uma diversificação exagerada, a ponto de prejudicar a crucial tarefa de dar cuidadosa atenção à situação de cada ativo em particular. Provérbios 27, versículo 23, nova versão internacional. O quarto passo é esperar. Em se tratando de investimentos, a multiplicação leva tempo. Por exemplo, a tabela a seguir apresenta quanto valeriam R$ 1.000 a taxa de 0,50% ao mês. Ao final de 10 anos, R$ 1.819. Ao final de 20 anos, R$ 3.310. Ao final de 30 anos, R$ 6.023. Ao final de 40 anos, R$ 10.957. Ao final de 50 anos, R$ 19.936. Perceba como o dinheiro aplicado se multiplica ao longo do tempo. Em 10 anos, neste exemplo, ele quase dobra. Em 30 anos, sextuplica. De 6.000 de saldo acumulado, 1.000 são capital e 5.000 são juros. Ou seja, para cada R$ 1 investido no início, foram produzidos outros R$ 5 de ganho num espaço de 30 anos. Esse é o efeito dos juros compostos, ou seja, os juros sobre juros. Quando você investe uma quantia e não resgata os investimentos, a remuneração do mês seguinte irá somar com o saldo do mês anterior, e assim sucessivamente, sempre aumentando a base sobre a qual incidirão novos juros. Espero com isso convencer você a agir imediatamente, como fizeram os servos eficientes da parábola, pois cada dia que passa sem investir é um precioso tempo perdido. Cabe dizer que o exemplo acima é apenas para fins didáticos. Longe de mim sugerir que você se satisfaça em aplicar R$ 1.000 e nada mais depois disso. Aliás, suponha que você não tenha R$ 1.000 para aplicar de início, mas possa fazer um esforço de destinar R$ 100 todos os meses para esse mesmo investimento, que rende 0,50% ao mês. Que efeito o tempo produziria nessas condições? A tabela a seguir nos responde esta pergunta e nos ajuda a ver também quanto do resultado final é devido à soma dos depósitos realizados e quanto se refere aos juros acumulados. Em 10 anos, valor investido, R$ 12.000, juros, R$ 4.388, resultado final, R$ 16.388. Em 20 anos, valor investido, R$ 24.000, juros, R$ 22.204, resultado final, R$ 46.204. Em 30 anos, valor investido, R$ 36.000, juros, R$ 64.452, resultado final, R$ 100.452. Em 40 anos, valor investido, R$ 48.000, juros, R$ 151.149, resultado final, R$ 199.149. Em 50 anos, valor investido, R$ 60.000, juros, R$ 318.719, resultado final, R$ 378.719. Perceba como, com o passar do tempo, os juros somam mais que os próprios depósitos acumulados. É como se, a partir de um certo ponto, o dinheiro passasse a trabalhar por você.
Gostaria de chamar sua atenção para a diferença entre o resultado da primeira tabela e essa. Enquanto o que aplicou apenas R$ 1.000 uma única vez obteve R$ 1.819 ao final de 10 anos, o que teve a disciplina de aplicar R$ 100 todos os meses ao longo desse mesmo tempo juntou a quantia de R$ 16.388, 9 vezes mais que o primeiro, que tinha capital, mas não tinha disciplina. E essa diferença fica ainda maior conforme o tempo avança. Prova de que, em se tratando de investir para multiplicar, a frequência dos aportes tem grande relevância. O quinto passo, portanto, é ser frequente. Nossos resultados serão muito mais significativos se tivermos a disciplina de aplicar mês a mês, ainda que seja só um pouco. A Bíblia diz que a riqueza, que se junta aos poucos, torna-se grande. Provérbios 13, versículo 11. Como embaixadores do reino, precisamos lembrar que, do mesmo modo como foi na parábola dos talentos, o Senhor há de retornar para o ajuste de contas com seus servos. Estejamos entre os servos bons e fiéis, jamais entre os maus e negligentes. Saiba mais. Acesse o link na descrição deste áudio para mais conteúdo sobre o assunto deste capítulo. Querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus estejam com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, não perca tempo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.